bem com vocês? Então hoje na nossa aula de História nós vamos dar continuidade sobre aqueles acontecimentos que foram na época do Brasil colonial, de quando vieram os portugueses habitar o nosso território. Vamos falar sobre algumas das riquezas, além daquelas que nós já discutimos, sobre algumas das riquezas que foram encontradas e que foram exploradas nas nossas terras. Então acompanhe comigo essa aula que está muito legal. Quarto ano, na página 92, então vamos falar sobre o povoamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Quero que vocês acompanhem a leitura aí comigo no seu livro didático, tá bom? Nos 2 primeiros séculos de colonização, os portugueses exploraram apenas as terras litorâneas. Nesse período, não houve a preocupação em desbravar o interior do território. Também não houve um cuidado para evitar o desgaste do solo por causa do uso excessivo no plantio de uma monocultura. Lembrando que monocultura é o plantio de um único produto agrícola, no caso, a cana-de-açúcar. Assim, as áreas desgastadas eram simplesmente abandonadas. Isso quer dizer para a gente que no início da colonização, os portugueses exploraram apenas as terras que ficaram próximo ao mar ali. Eles não iam para dentro do território para explorar essas terras. Quando aquela terra não estava mais muito fértil, não estava tendo uma boa plantação, eles simplesmente abandonavam essas terras e iam procurar cultivar essa cana-de-açúcar em outra região litorânea. Com a decadência da produção açucareira, o governo português passou a incentivar os colonos a explorarem o território da colônia, a explorar o interior da colônia, que era habitado por povos indígenas. Os colonos partiram então em busca de metais preciosos e assim no século XVIII foi descoberta uma nova riqueza na colônia, o ouro. De 1700 a 1800, o ouro tornou-se o principal produto econômico na colônia portuguesa da América. No finalzinho dessa aula, a gente vai ver um vídeo que aprofunda um pouco mais sobre a história do ouro, que vocês vão conhecer a sua real importância naquela época. Na página 93, falando sobre os bandeirantes. A exploração do ouro pelos portugueses foi possível graças ao trabalho dos bandeirantes paulistas. Eles partiam em expedições denominadas bandeiras e adentravam o interior da colônia com o objetivo de encontrar riquezas minerais e aprisionar indígenas para o trabalho forçado. Então, no início, os bandeirantes eram aquelas pessoas que saíam explorando todo o território. E a partir do momento que eles perceberam que o nosso território tinha ouro, eles faziam várias expedições a território adentro, buscando encontrar essas riquezas minerais, não só o ouro, como outras riquezas, e também buscar indígenas que pudessem fazer esse trabalho pesado. Então, eles forçavam esses índios, aprisionavam esses índios para trabalharem na mão de obra pesada. As bandeiras ocorriam por iniciativa dos colonos, que tinham interesse de ganho econômico com as empreitadas, mas havia também expedições financiadas pelo governo colonial, denominadas entradas, que ocorreram no início da colonização e depois ficaram restritas a explorar o interior da Bahia e de Minas Gerais. O mapa a seguir mostra o trajeto das principais entradas e bandeiras. Então, bandeiras eram exploradas pelos bandeirantes paulistas. Já as entradas, elas eram governadas elas eram financiadas pelo governo colonial. E todas com o mesmo objetivo, explorar o nosso território em busca de riquezas. Na página 94, muitos dos bandeirantes eram filhos de portugueses e indígenas e falavam uma língua que misturava tupi e português, denominada língua geral paulista. Nessa época já houve essa mistura de culturas, essa mistura de raças, como a gente já discutiu em outras aulas. A abertura de caminhos e a ocupação de novas áreas contribuíram para o desenvolvimento dos povoados coloniais. Por isso, os bandeirantes são vistos muitas vezes como heróis, responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil, uma vez que ajudaram a expandir o território brasileiro. Sem eles, provavelmente Portugal teria perdido para a Espanha muitas áreas que pretendia ocupar.
Porém, para conseguir isso, os bandeirantes agiam de maneira violenta, provocando a morte de muitos indígenas e algumas vezes destruindo aldeias indígenas, aldeias inteiras, né? Esse monumento aí, ó, as bandeiras, ele é uma escultura muito característica que fica lá na cidade de São Paulo. Ele é o monumento que homenageia os bandeirantes que desbravaram os sertões, né? Quer dizer assim, que exploraram as nossas terras interior adentro, né? Mas, infelizmente, para que eles fizessem isso, muitas vezes eles acabaram de forma violenta, né, destruindo aldeias indígenas e matando, né, indígenas para poder conseguirem alcançar os seus objetivos aí, bom? Na página 95, a mineração. Vamos entender um pouco mais sobre essa parte da mineração. Mineração, né? Minas de ouro. O ouro e as pedras preciosas foram descobertas primeiro em Minas Gerais, depois em Goiás e em Mato Grosso. Nesse período, formaram-se cidades que foram muito importantes para a mineração, como Ouro Preto, Sabará, Mariana. Por isso que a gente considera essas cidades como cidades históricas, né? Porque elas tiveram aí uma fundamental importância na colonização do nosso território. A notícia da descoberta de minas de ouro e diamante espalhou-se rapidamente por toda a colônia e pela metrópole, atraindo um grande número de pessoas. Em poucas décadas, vilas e cidades das chamadas Minas Gerais receberam muitos migrantes. A mineração foi tão importante para os portugueses que no ano de 1763 a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, cidade na qual ficava o principal porto de onde se enviava o ouro para Portugal. Então a capital, a primeira capital do estado foi Salvador, e por causa dessa exploração do ouro, né, essa atividade de mineração, eles transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, pois era no Rio de Janeiro onde se encontrava o porto, onde eles podiam enviar o ouro para Portugal, né, através das vias marítimas aí. Agora na página 96 tem um textozinho aí que fala um pouquinho sobre a vida nas regiões de mineração. A economia da região das Minas era essencialmente exportadora, por isso dependia do abastecimento externo de alimentos, ferramentas e objetos de uso cotidiano. Assim, o tropeiro, que trazia alimentos e outras mercadorias, e o boiadeiro, que conduzia o gado, tinham um papel fundamental. Tropeiro eram os homens, né, que saíam em busca aí de alimentos e outras mercadorias. E boiadeiro era a pessoa que conduzia o gado, né, durante essas expedições aí também, dentro do interior. Na página 97 tem um textozinho que fala um pouquinho sobre os caminhos da Estrada Real, tá? Depois vocês podem fazer a leitura aí a título de conhecimento mesmo, tá bom? E na página 98 e 99 também fala um pouquinho sobre essa ocupação do interior, sobre os primeiros povoados que surgiram em todo o Brasil. Lembrando que foi a primeira vila que foi fundada foi Vila de São Vicente, né? Que a gente já discutiu em outras aulas aí, e tivemos aí como principal fundador Martim Afonso, né? Foi ele que fundou aí o primeiro povoado, né, nas nossas terras, né? E aí na página 100 fala sobre os caminhos do gado e a formação de cidades. Vamos fazer essa leitura aí. Na região denominada Nordeste, havia no período colonial 2 eixos de expansão da atividade de criação de gado. Um partia de Olinda e o outro de Salvador. No mapa ao lado estão representadas as principais rotas de interiorização da pecuária. Isso quer dizer, quando a pecuária foi sendo introduzida dentro do nosso território. Essa atividade econômica, né, de criação de gado. Em Olinda e Salvador ficavam os principais locais de venda do gado.
Por isso, muitas tropas de bois saíam das áreas de criação em direção a essas cidades. No caminho haviam diversos lugares para pouso e descanso. Muitos desses lugares se transformaram em vilas e mais tarde em cidades. Então, a maioria dos lugares que eles paravam para descansar, né, para repousar ali, para poder seguir viagem, acabaram virando algumas vilas e posteriormente se tornaram algumas cidades. Então, essa imagem que a gente pode ver aí é o prédio da antiga casa de câmara e cadeia na Praça da Matriz, em Icó. O município de Icó foi tombado pelo IPAM em 1998 como patrimônio material. Seu conjunto arquitetônico tradicional serve de documento à ocupação do sertão nordestino pela pecuária no século XVIII. Então, o município de Icó foi uma das vilas fundadas a partir desse descanso e repouso aí dos tropeiros, né, que iam em direção aí, ao interior, explorando as nossas terras. E aí vocês vão fazer a atividade da página 101. Numere os fatos na ordem que ocorreram. Então, a primeira coisa que acontece é quando eles descobriram que existia ouro, né, nas nossas terras. E aí essa notícia se espalhou dentro da colônia, né? Depois, as pessoas acabaram se deslocando das suas regiões de origem e foram, né, morar nas regiões de mineração para poderem explorar esse território. Com a riqueza do ouro, por causa dessa exploração, pequenos povoados foram crescendo e se tornando vilas e posteriormente cidades também, né? E as pessoas então passaram a trabalhar na mineração e no comércio, né? Tinham aí todo esse desenvolvimento financeiro. E por último, os comerciantes de mantimentos enriqueceram, porque nas áreas de mineração ninguém plantava ou criava animais. E aí os comerciantes aproveitavam dessa situação por não ter nenhuma plantação, né, de nenhum cultivo de agricultura e nem de pecuária. E aí eles vendiam, né, aquilo que eram para a sobrevivência das pessoas que estavam nessas regiões mineradoras. E acabaram enriquecendo aí por causa desse comércio de alimentos e aquilo que as pessoas precisavam para sobreviver. Na questão número 2, vocês vão assinalar as afirmativas corretas e reescrever as que estiverem erradas. O litoral foi colonizado por causa da cultura da cana-de-açúcar. Isso é correto, né? Porque, como a gente já viu em outras aulas, foi o primeiro produto a ser cultivado no nosso território litorâneo. O ouro foi descoberto em nosso território pelos bandeirantes. Os bandeirantes foram responsáveis por descobrir que nas nossas terras existiam ouro, e aí, a partir daí eles começaram a explorar, né, todas essas riquezas minerais. Quando ele fala que os portugueses exploraram primeiramente o interior da colônia, a gente pode afirmar que essa alternativa está errada, porque eles não exploraram o interior da colônia. Primeiro eles exploraram o litoral, né, as regiões litorâneas, e posteriormente que eles adentraram ao território. Então, primeiramente eles exploraram as terras litorâneas. Em 1763, a capital da colônia foi transferida do Rio de Janeiro para Salvador. Como a gente viu aí no texto, é ao contrário. A capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, pois era onde ficava o grande porto, né, onde eles enviavam aí todo esse ouro para Portugal. E vocês vão reescrever essas duas últimas alternativas que estão erradas da maneira correta, de acordo com aquilo que a gente acabou de discutir aqui. Quarto ano, agora vocês vão assistir um vídeo que fala sobre o século do ouro, história do Brasil. Aprofunda um pouquinho mais sobre essa importância do ouro na época da colonização. Não só para o nosso território, mas como o mundo inteiro em si, tá bom? É muito interessante esse texto, espero que vocês gostem. Esse vídeo, espero que vocês gostem. A busca pelo ouro e pela prata foi um dos principais motores da colonização do mundo pelos europeus desde o início das navegações.
Quando os portugueses chegaram na África, no século XIV, uma das primeiras mercadorias que procuraram e encontraram foi o ouro da Guiné. Essas minas de ouro foram importantes para que Portugal continuasse sua expansão para a Ásia, onde eles também procuraram metais preciosos, mas encontraram principalmente especiarias. Só que a produção da África e da Ásia nem se comparava ao tamanho das reservas da América. Estima-se que durante os 3 primeiros séculos de colonização, cerca de 90% de toda a prata e de todo o ouro que chegaram à Europa vieram da América. Os espanhóis saíram na frente logo no século XVI, principalmente com a pilhagem do dinheiro dos indígenas, especialmente dos impérios Inca e Azteca, e posteriormente com as reservas de Potosí, que fica hoje na Bolívia. Mas no final do século XVII, portugueses passaram a explorar as maiores reservas de ouro que já tinham sido encontradas na história da expansão europeia. Isso aconteceu numa região conhecida como o Sertão dos Cataguases, hoje Minas Gerais. Não é de hoje que o ouro é uma das mercadorias mais valiosas e mais cobiçadas do mundo, ou pelo menos de uma boa parte dele. Em diversas regiões do planeta, esses metais são utilizados desde a antiguidade como símbolos de riqueza e poder. Nas coroas dos reis, nos altares das igrejas, nas joias e na decoração dos palácios e da nobreza. Na Europa antiga e medieval, esse ouro vinha principalmente do comércio e da extração em regiões da África, da Ásia e da própria Europa. Por todo esse tempo, ouro, prata e cobre estiveram entre as principais mercadorias que serviam de moeda nas grandes trocas comerciais, já que elas eram raras e atingiam grandes valores em pequenas quantidades. Era importante para expandir o comércio e conquistar novas rotas, e sem a expansão comercial não era possível a expansão política, militar e cultural da Europa. Então, não foi apenas para alimentar o luxo e a ostentação que os europeus buscaram o ouro e a prata, mas para ter moeda, expandir os negócios, montar exércitos e vencer a competição entre potências. A expansão marítima e a colonização foram processos movidos pela concorrência por riquezas e por rotas comerciais entre diferentes empresas europeias. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra avançaram rápido para pilhar e explorar as riquezas do resto do mundo, porque isso interessava tanto aos negociantes privados quanto aos reis. A disputa era acirrada e quem ficasse em desvantagem podia sair logo do jogo. O que quase rolou com Portugal ao longo das guerras que aconteceram quando o reino se unificou à Espanha entre 1580 e 1640. A independência fora proclamada em 1640, mas Portugal não era o império que fora antes da União Ibérica. Tinha perdido quase todos seus domínios na Ásia e na África, nas guerras contra a Holanda, e por pouco não perdeu também Pernambuco e Angola, o que teria praticamente aniquilado seu império. Então, quando reconquistou a independência, Portugal não disputava mais a liderança da competição. O reino ainda estava no jogo, mas lutando para não ser engolido de vez por potências maiores, como era o caso da Espanha, da Holanda, da França e da Inglaterra. Ao longo do século XVII, a Inglaterra começou a despontar na liderança da corrida, graças a uma agressiva expansão comercial. O dinheiro da época era basicamente moeda de ouro e prata, e eram as moedas vindas da América Espanhola que tinham enchido os cofres da expansão inglesa. Mais do que nunca, o Reino de Portugal precisava encontrar os metais para continuar independente. E é aí que chegamos a Minas Gerais, que tinha sido encontrado porque foi muito bem procurado, principalmente depois da independência portuguesa. As notícias sobre rios que tinham suas margens cheias de ouro já circulavam entre os colonos desde muito antes, trazidas por indígenas que conheciam o interior e por bandeirantes que encontraram um pouquinho de ouro quando foram buscar escravos. Essas notícias se misturaram com lendas e mitos, como os mitos de Eldorado, uma cidade coberta de ouro. Minas Gerais foi o Eldorado que se tornou realidade. Um Eldorado que foi procurado por diversas expedições patrocinadas pela coroa ao longo da segunda metade do século XVII e que só foi encontrado entre 1693 e 1695. Demorou, mas a descoberta foi grande. No século seguinte, Minas Gerais chegou a produzir mais da metade de todo o ouro que entrava no mercado mundial. Juntando com as minas de Goiás e Mato Grosso, esse ouro chegava a representar 2/3 do total. Era realmente muito ouro. E é ele que explica por que tanta gente correu em busca de riquezas das minas. Então vamos ver como é que era o sertão dos Cataguases antes da Corrida do Ouro, e como ele virou Minas Gerais na passagem do século XVII para o XVIII,
conhecido como século do ouro da colonização do Brasil. Estima-se que entre 90 e 160 mil pessoas com línguas e tradições diversas viviam em Minas Gerais, quando os primeiros portugueses chegaram no Brasil, isso em 1500. Os cataguases eram o nome de apenas um desses povos. No século XVII, outros povos começaram a chegar, fugindo das doenças, das guerras e da escravização nas áreas litorâneas, próximas da ocupação portuguesa. Foi o caso, por exemplo, dos aimorés, que viviam no Espírito Santo, e os tupinambás, do sul da Bahia, que se estabeleceram na região de Minas entre os séculos XVI e XVII. Com as migrações para terras distantes, eram comuns as guerras com outros povos que já viviam naqueles territórios. Também aconteceram guerras envolvendo um povo que surgiu no sertão da Bahia, da mistura de indígenas e quilombolas de origem africana, que tinham fugido da escravidão nos engenhos. Esse povo afro-indígena era conhecido pelos portugueses como papudos e ocupou o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, expulsando outras populações que viviam por lá. Minas Gerais também já era visitada pelos bandeirantes paulistas desde a primeira metade do século XVII, quando eles organizaram expedições para escravizar os Temenimós, os Tabajaras, os Araxás e os próprios cataguases. Os bandeirantes demoraram tanto para descobrir as reservas de ouro porque eles não ficavam numa região muito conhecida e frequentada pelos povos indígenas, já que os índios estavam mais interessados em terras que produzissem alimentos em fartura do que montanhas rochosas e rios com ouro. A região das cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e Tiradentes, era quase inabitada antes dos portugueses, já que é uma região alta, fria, com muitos penhascos, onde é mais difícil produzir alimentos e se locomover. Foi o ouro que fez com que milhares de pessoas levantassem de suas casas em torno de riachos e penhascos, dando origem aos arraiais, que cresceram e deram origem às vilas e às cidades de Minas Gerais. Essas mudanças ocorreram rápido. Muita gente correu para lá assim que as notícias sobre o ouro chegaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, em Portugal e em outros lugares. Iam pessoas escravizadas de origem indígena e principalmente africana. Somando todos eles, a população cresceu num ritmo que era inimaginável em períodos anteriores. 200 anos, entre 1500 e 1700, a colonização portuguesa do Brasil tinha chegado a 300 mil habitantes. Daí, em 60 anos, ela chegou a 1,5 milhão de habitantes. Na época, Portugal permaneceu mais ou menos com 2 milhões de habitantes, já que parte da população acabava migrando para o Brasil em busca de riquezas ou simplesmente para sobreviver. Já a África foi devastada e despovoada. As minas de ouro tinham muita demanda e muito dinheiro para pagar, levando à expansão dos negócios dos traficantes negreiros e à transformação do Rio de Janeiro no maior porto escravista do continente. Da população que migrou para o Brasil no período colonial, a maioria vinha escravizada da África, ou seja, imigração forçada. Minas Gerais nasceu como uma multidão de pessoas chegando de uma vez numa região que não tinha estrutura nenhuma, nem condições ambientais de receber tanta gente. E os primeiros resultados foram a fome, a inflação e os conflitos movidos pela disputa por dinheiro e poder. A fome atingiu duramente as vilas e as cidades de Minas Gerais nos primeiros 20 anos do século de ouro. As cidades praticamente não produziam alimentos e não existia população rural estabelecida na região. Então, o povo que foi atrás do ouro acabou sem ter o que comer. Depois de 1720, a fome continuou sendo um problema para os mais pobres, mas diminuiu porque diversas áreas da produção de alimentos foram criadas para abastecer a região. No livro Os Desclassificados do Ouro, a historiadora Laura de Mello e Souza conta como era viver na pobreza na Terra do Ouro e quem eram os pobres dessa sociedade que ostentava riqueza e poder. Muitos dos que chegaram a Minas Gerais, livres e pobres, arrumaram um pedaço de terra menos disputado e viraram roceiros. Muitos que nasceram escravos e conseguiram a liberdade também fizeram isso. Viram aí, quarto ano, como que essa aula está bacana e super interessante? Como os africanos nos ajudaram a colonizar melhor, o nosso Brasil, o nosso território? Então, fiquem ligadinhos nessas aulas. Beijinho, tchau, tchau!